O barril de amontilado. As 1000 injustiças de Fortunato, suportei o melhor que pude, mas quando ele se aventurou ao insulto, jurei vingança. Os senhores que tão bem conhecem a natureza de minha alma, não irão supor, entretanto, que dei vazão a alguma ameaça. No fim eu teria minha vingança, quanto a isso, decididamente nenhuma dúvida, mas o próprio caráter decidido da resolução obstava à ideia de risco. Eu devia não apenas punir, mas também punir com impunidade. Um agravo permanece sem ser reparado quando a desforra recair sobre o autor da reparação. Permanece igualmente não reparado quando aquele que se vinga fracassa em se fazer ver como tal ao que cometeu o agravo. Fique bem entendido que nem por palavras, nem por atos dei a Fortunato motivo para duvidar de minhas boas intenções. Continuei, como de costume, a sorrir em sua presença, e ele não percebeu que meu sorriso agora era com o pensamento de sua imolação. Tinha um ponto fraco esse Fortunato, embora em outros aspectos fosse homem a ser respeitado e até temido. Orgulhava-se ele de seu conhecimento de vinhos. Poucos italianos possuem o espírito do verdadeiro virtuose. Na maioria, seu entusiasmo é adotado para se adequar ao tempo e à oportunidade para praticar a impostura sobre britânicos e austríacos milionários. Na arte da pintura e no conhecimento de gemas, Fortunato, como seus conterrâneos, era um charlatão, mas, tratando-se de vinhos antigos, era genuíno. Nesse aspecto, eu mesmo não diferia dele substancialmente. Era grande conhecedor dos vintages italianos e adquiria pródigas quantidades sempre que podia. Foi ao lusco-fusco de uma tarde, durante a suprema loucura da época do carnaval, que encontrei meu amigo. Abordou-me ele com excessivo ardor, pois estivera a beber em demasia. O homem se fantasiava de bufão. Vestia um traje justo listrado e cobria-lhe a cabeça o chapéu cônico com guizos. Fiquei tão feliz ao vê-lo que achei que não conseguiria parar de apertar sua mão. Disse-lhe: meu caro Fortunato, que sorte havê-lo encontrado. Como se acha então excelente aspecto hoje. Acontece que acabei de receber uma pipa do que se passa por Amontilado, e tenho cá minhas dúvidas. Como disse ele? Amontilado? Uma pipa? Impossível. E no meio do carnaval. Tenho cá minhas dúvidas, repliquei. E fui ingênuo o bastante de pagar o preço total do amontilado sem consultá-lo na questão. Não o pude encontrar, e receei perder uma pechincha. Amontilado. Tenho cá minhas dúvidas. Amontilado. E preciso satisfazê-las. Amontilado. Como vejo que anda ocupado, estou a caminho do Lucchese. Se existe alguém contínuo crítico, esse alguém é ele. De certo saberá me dizer: o Lucchese não sabe diferenciar amontilado de xerez. E contudo haverá esses tolos afirmando que o talento dele para a degustação é páreo para o seu. Vamos a caminho. De onde? De suas caves. Meu amigo, não quero abusar da sua boa natureza. Percebo que tem algum compromisso. Lucchese não tem o compromisso. Vamos. Meu amigo, não. Não se trata de compromisso, mas do grave resfriado que percebo afligi-lo. As caves são de uma umidade insuportável. Estão encrostadas de nitro. Pois vamos, mesmo assim. Esse resfriado não é de nada. Amontilado. Passaram-lhe a perna. E quanto ao Lucchese, não sabe diferenciar xerez de amontilado. Assim falando, Fortunato segurou em meu braço, enfiando uma máscara de seda preta, e embrulhando-me cuidadosamente em um rocló, permiti que me conduzisse apressado ao meu palácio. Não havia criadagem na casa, todos se ausentavam para os folguedos em comemoração da época. Eu lhes dissera que não regressaria senão pela manhã, e lhes dera ordens explícitas de que não arredassem pé do lugar. Essas ordens era quanto bastava, eu bem o sabia, para assegurar seu imediato desaparecimento, até o último deles, assim que virasse as costas. Tirei de suas arandelas 2 archotes, e passando um a Fortunato, guiei-o curvadamente por diversos conjuntos de cômodos até a arcada que conduzia às caves. Desci por uma longa escada em caracol, estando a tomar cuidado ao me seguir. Chegamos então ao fim da descida e paramos lado a lado no ambiente úmido das catacumbas dos Montresor. O andar de meu amigo era vacilante e os guizos em seu chapéu tilintavam conforme se movia. A pipa, disse ele. Mais adiante, disse eu, mas observe o branco padrão de teia que cintila nas paredes desta gruta. Ele virou para mim, e olhou dentro dos meus olhos com 2 órbitas, embaciadas que destilavam a reuma da embriaguez. Nitro? Perguntou, enfim. Nitro, respondi. Há quanto tempo está com esta tosse? Cough, 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 cough. Meu pobre amigo ficou impossibilitado de responder por vários minutos. Não é nada, disse, finalmente. Vamos, disse eu com determinação, vamos voltar e sua saúde é preciosa. É rico, respeitado, admirado, querido, é feliz como eu já o fui outrora. É um homem cuja perda se fará sentir,
Por mim, não faz diferença. Vamos voltar, vai ficar doente, e não quero ser o responsável. Além do mais, tenho Lucchese chega, disse ele, esta tosse não é de nada, não vai me matar. De tosse é que não vou morrer. Verdade, verdade, repliquei, e de fato, não tenho intenção de alarmá-lo sem necessidade, mas deve usar de toda a devida precaução. Um trago deste Medoc nos protegerá da umidade. Nisso destampei o gargalo de uma garrafa que puxei de uma longa fileira de outras iguais a ela que jaziam no solo do sepulcro. Beba, falei, oferecendo-lhe o vinho. Ele a levou aos lábios com um lúbrico olhar de soslaio. Parou e balançou, a cabeça para mim com familiaridade, os guizos tilintando. Bebo, disse, aos sepultados que repousam em torno de nós. E eu a sua longa vida. Voltou a segurar meu braço, e prosseguimos. Estas suas caves, disse, são extensas. Os Montresor, repliquei, eram uma família grande e numerosa. Esqueci quais são suas armas. Um enorme pé dourado, em um fundo blau. O pé esmaga uma serpente rampante cujas presas estão cravadas no calcanhar. E a divisa? Nemo me impune lacessit. 13. Magnífico, disse ele. O vinho rebrilhou em seus olhos e os guizos tilintaram. Minha própria imaginação se aqueceu com o Medoc. Havíamos passado por paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis entremeados, dentro dos recessos mais recônditos das catacumbas. Parei outra vez, e dessa feita tomei a liberdade de segurar Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. O nitro, disse eu, veja, ele aumenta. Pega como musgo pelas caves. Estamos sob o leito do rio. As gotas de umidade pingam entre os ossos. Venha, voltemos antes que seja tarde demais. Sua tosse. Não é nada, disse. Vamos prosseguir. Mas primeiro, outro trago do Medoc. Abri e lhe estendi uma pequena garrafa de um vinho de Graves. Ele a esvaziou de uma só talagada. Seus olhos luziram com um brilho intenso. Riu e ergueu a garrafa no ar com um gesto que não compreendi. Fitei-o com expressão surpresa. Ele repetiu o movimento, um gesto grotesco. Não compreende, disse. Não, respondi. Então não pertence à fraternidade. Como? Não é membro dos maçons. Sou, eu disse, sou. Você? Impossível. Um maçom, retruquei. Um sinal, disse ele. Eis aqui, respondi, retirando uma colher de pedreiro das dobras de meu rocló. Está de pilhéria, exclamou ele, recuando alguns passos. Mas prossigamos, ao amontilado. Que seja, eu disse, voltando a guardar a ferramenta sob o capote, e novamente lhe oferecendo meu braço. Ele aí se apoiou pesadamente. Continuamos nosso caminho em busca do amontilado. Passamos por uma série de arcos baixos, descemos, seguimos em frente, e, voltando a descer, chegamos a uma cripta profunda, onde a corrupção do ar levou nossos archotes antes a brilhar do que a arder. No extremo mais remoto da cripta revelava-se uma outra, menos espaçosa. Suas paredes haviam sido forradas com restos humanos, empilhados até a abóbada acima, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior continuavam ornamentados desse modo. No quarto, os ossos haviam sido removidos e jogados negligentemente pela terra, formando em um ponto um monte de tamanho razoável. Dentro da parede assim exposta pela retirada dos ossos percebemos um recesso ainda mais interno, com cerca de 1 metro e pouco de profundidade, menos de 1 de largura, e praticamente 2 de altura. Parecia construído sem nenhum propósito específico, mas formado meramente pelo intervalo entre 2 dos colossais apoios do teto das catacumbas, e fechado no fundo por uma das paredes que as delimitavam, de granito sólido. Foi em vão que Fortunato, erguendo sua tocha mortiça, empenhou-se em perscrutar as profundezas do recesso. Seu término a débil luz não nos capacitava a enxergar. Prossiga, disse eu, aí dentro está o amontilado. Quanto a Lucchese é um ignorante dos ignorantes, interrompeu meu amigo, dando um passo hesitante à frente, conforme eu o seguia imediatamente nos calcanhares. Num instante ele havia atingido a extremidade do nicho, e, vendo seu avanço interrompido pela pedra, parou numa perplexidade estúpida. No momento seguinte eu o agrilhoara ao granito. Na superfície rochosa havia 2 grampos de ferro, cerca de meio metro distantes, um do outro, horizontalmente. De um deles pendia uma curta corrente e do outro, um cadeado. Passar a corrente em torno de sua cintura foi obra que não me tomou mais que alguns segundos. Ele estava atônito demais para resistir. Retirando a chave, recuei do recesso. Passe a mão, disse eu, pela parede. Não deixará de sentir o nitro. De fato é muito úmido. Mais uma vez, permita que lhe implore para voltar. Não? Então devo decididamente deixar sua presença. Mas, primeiro, quero lhe conceder todas as pequenas atenções ao meu alcance.
O amontilado, exclamou meu amigo, ainda não recobrado de sua confusão. É verdade, repliquei, o amontilado. Conforme dizia essas palavras, eu me ocupava de mexer entre a pilha de ossos que mencionei anteriormente. Jogando-os de lado, logo expus uma quantidade de pedras de cantaria e argamassa. Com esses materiais, e com o auxílio de minha colher, comecei vigorosamente a emparedar a entrada do nicho. Mal completará a primeira fiada da alvenaria, percebi que a embriaguez de Fortunato havia em grande medida se dissipado. O primeiro indício que disso recebi foi um gemido surdo e choroso vindo do fundo do recesso. O gemido de um homem bêbado é que não era. Houve então um silêncio longo e persistente. Assentei a segunda fiada, e depois a terceira, e a quarta, e então escutei as furiosas vibrações da corrente. O ruído durou por vários minutos, durante os quais, a fim de escutar com mais satisfação, interrompi minha obra e sentei-me sobre os ossos. Quando enfim o chocalhar arrefeceu, voltei a colher, e terminei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima fiadas. A parede estava agora quase na altura de meu peito. Mais uma vez fiz uma pausa e, segurando o archote acima da alvenaria, lancei alguns débeis raios sobre a figura ali dentro. Uma sucessão de gritos altos e agudos, explodindo subitamente da garganta da forma acorrentada, como que atirou-me violentamente para trás. Por um breve momento hesitei e estremeci. Desembainhando minha rapieira, comecei a tatear com ela em torno do recesso. Mas bastou-me um instante de reflexão para me tranquilizar. Pousei a mão na estrutura sólida das catacumbas e dei-me por satisfeito. Aproximei-me novamente da parede. Respondi aos clamores daquele que gritava. Fiz-lhe eco e fiz-lhe coro, suplantei-o em volume e em força. Desse modo procedi, e gradualmente o suplicante se aquietou. Era agora meia-noite, e minha tarefa se aproximava do fim. Eu completará a oitava, a nona, a 10ª fiada. Finalizar a parte da última e da 11ª, restava uma única pedra a ser encaixada e assentada. Sofri com seu peso, coloquei-a parcialmente na posição destinada. Mas então brotou do nicho uma risada baixa que me deixou de cabelos em pé. A ela seguiu-se uma voz triste, que tive dificuldade em reconhecer como sendo a do nobre Fortunato. A voz disse ha, 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 re, re. Uma piada muito boa, de fato, uma excelente pilhéria. Vamos rir à larga sobre isso lá no Palácio re, 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 tomando nosso vinho re, re, re. O amontilado, eu disse. Re, 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 re. Isso, o amontilado. Mas não está ficando tarde? Não me estarão esperando no palácio, Lady Fortunato e os demais? Vamos andando. Isso, disse eu, vamos andando. Pelo amor de Deus, Montresor. Isso, disse eu, pelo amor de Deus. Mas a essas palavras atentei em vão por uma resposta. Tomei-me de impaciência. Chamei alto. Fortunato. Sem resposta. Chamei outra vez. Fortunato. Ainda sem resposta. Enfiei um archote pela abertura remanescente e deixei que ali caísse. De dentro veio apenas o tilintar de guizos. Meu coração foi tomado de aflição por conta da umidade das catacumbas. Apressei-me em encerrar minha obra. Empurrei com esforço a última pedra no lugar e completei a massa. Contra a nova alvenaria voltei a empilhar o antigo anteparo de ossos. Por meio século nenhum mortal ainda os perturbou. Impeice requiescat.